E agora, com vocês, Hora do Enem tem o prazer de apresentar a dupla mais upada do momento, Shouldi e Shade. Iequeza, Machado, eu tenho a coleção de Guimarães, Grande Sertão, as três irmãs de Anton Tchekov. Iequeza, Machado, eu tenho a coleção de Guimarães, Grande Sertão, as três irmãs de Anton Tchekov. Como é bom ler. Show de conhecimento e cheio de saber. A dupla que é 100% repertório. Hora do Enem já começou. E para você não desafinar na hora de fazer a redação, a gente se inspira no tema de 2008 e faz uma dissertação sobre os efeitos do desmatamento da Amazônia para o Brasil. Com uma ajuda especialíssima. Olha só, vou contar como eu trouxe esse cara aqui. Eu estava no ônibus, indo para casa, quando eu olho pro lado, tá lá, ele, parado. Eu olho para ele olha para mim e falei, você aqui, vou dar 3 dicas. Ele tirou nota 1000 na redação do Enem. A gente já leu a redação dele aqui e hoje ele é monitor de redação. Chega mais, João Pedro Maciel Schlepfer. Tudo bem? Você lembra desse dia? Lembro. Caminho de casa, saindo do trabalho. João, a gente já viu aqui no programa temas como a persistência da violência contra a mulher, empreendedorismo, e hoje a gente está falando da importância da preservação da Amazônia. Os candidatos que vão fazer o Enem têm que estar atentos a muitos assuntos. Como fazer isso? Então, o principal para o candidato que vai tentar o Enem é foco e treino. Aí, para isso, para ele poder abordar uma redação, como que ele vai se preparar? Ele tem que ler, tem muita leitura, tá lendo muito jornal, para ele poder estar inteirado. Os temas do Enem, eles costumam buscar algum viés político, algum viés social, ou seja, o tema do Enem ele é sempre muito crítico, principalmente para questões que abordam o contexto brasileiro. Então, ele também tem que se policiar nisso, não ficar muito centrado ali só nas causas que ele está vendo, mas entender o Brasil como um todo, para ele poder estar preparado para o que deve vier na hora do Enem. Agora, conta pra gente qual foi o seu passo a passo para tirar nota 1000. Então, passo a passo, eu acho que ele é meio universal. Você tem que entender o tema. Para isso, pega a frase tema, corta ali as palavras-chave dela, palavra por palavra, para você entender qual é o limite do tema. Quando a gente fala em limite, parece que a gente está se fechando, mas não, entender o limite é importante para a gente saber qual é o tamanho da área que a gente tem, para a gente poder trabalhar naquele assunto, quais são os caminhos que a gente pode percorrer ali dentro. Depois que ele fizer isso, ele já vai ter ali um panorama do qual é a abordagem que ele vai ter, do que ele tem que falar. Então, ele vai poder começar a traçar o seu próprio desenvolvimento, o seu próprio caminho para poder fazer essa redação. A hora que o aluno entende esse direcionamento, ele tem que se perguntar qual é a questão implícita que essa proposta de tema traz para ele. A hora que ele vai saber o que ele precisa responder nessa redação. E qual que é a questão implícita, a pergunta implícita desse tema? Esse tema, por exemplo, é um tema mais objetivo, ele pede diretamente os efeitos da Amazônia no Brasil, os efeitos do desmatamento da Amazônia no Brasil. Então, obviamente, não adianta eu fazer uma lista de problemas, uma lista de defeitos, uma lista de questões. Eu, dentro da redação, tenho que argumentar. Então, eu vou saber eu tenho que me perguntar primeiro quais são os principais problemas que esse desmatamento vai trazer, para eu poder, aí, a partir disso, extrair as causas e consequências dessa questão. E você escreveu a redação pra gente, começou por onde? Então, para escrever essa redação, eu usei esse mesmo critério. Separei o tema, entendi o limite dele. Depois que eu entendi o limite do tema, eu ignorei os textos motivadores. Eu escrevi numa folha tudo que vinha na minha cabeça sobre isso. Tudo que eu lembrava de Amazônia, que passava qualquer coisa, ideias, fatos, material que eu li, qualquer coisa que viesse, eu escrevia num papel. Depois que eu escrevi isso, aí sim, vou para o texto motivador para entender qual o direcionamento e o que dessas minhas ideias eu vou poder aproveitar. Bacana. E a gente pode ler a introdução dessa redação? Podemos, vamos lá. Se pensamos em uma floresta ou selva, é de se imaginar que vem à cabeça a imagem da Amazônia.
Quando chegamos de perto, no entanto, vemos que o maior corpo florestal da América do Sul tem profundas cicatrizes deixadas, sobretudo, pelo desmatamento. Nesse sentido, percebemos que queimadas e extrações em geral trazem consequências negativas que extrapolam esse bioma. Então vamos falar um pouco sobre essa primeira parte? Como você construiu essa introdução? Então, para construir a introdução, primeiro eu tinha que saber o que eu ia dizer. Importante lembrar que eu vou escrever para alguém que não me conhece, em algum lugar do Brasil que eu não sei onde está e que não vive provavelmente na mesma realidade que eu. Então eu tinha que falar alguma coisa genérica, mas não fora do tema, é claro, para eu poder introduzir o assunto. Então buscar aí fazer uma contextualização a partir disso, para poder, depois que faz a contextualização, ir para um caminho um pouco menor, que é apresentar o tema da redação especificamente, e depois do tema ainda direcionar mais ainda, apresentando diretamente a minha tese. Lembrando que a tese é o quê? É um resumo sobre o que eu vou falar, qual é o caminho que eu vou abordar dentro dos argumentos. Eu não posso argumentar ainda, eu estou na introdução. Mas eu já tenho que situar o caminho que eu vou tomar na redação nessa parte do texto. E como os textos de apoio te ajudaram a construir essa introdução? O texto de apoio, ele não me ajudou diretamente, mas ele me situou. O texto de apoio, ele tem uma abordagem um pouco mais genérica. Ele fala, por exemplo, sobre desmatamento, sobre queimadas. Mas aí cabe a mim direcionar isso, saber as causas para eu poder levar isso para a minha argumentação. Se eu não tiver esse conteúdo já, fica muito complicado, porque eu vou usar esse texto de apoio, mas eu não vou ter o que inserir nele. Então ele vai ficar meio que uma repetição do texto. Isso para o aluno não vai ajudar nem um pouco no Enem. Então você fez o caminho inverso, né? Assim, você viu o texto de apoio, a partir dali você conseguiu separar quais argumentos usar, né? Você disse que colocou no seu rascunho várias ideias e conteúdos que você já tinha. E a partir dali você define, então, uma tese, que é por onde você ia desenvolver todo o seu texto. É isso mesmo ou eu estou misturando? É exatamente esse o caminho. Exatamente esse o caminho. Porque o texto de apoio ele vai poder te dar alguns dados concretos que você pode, e é até interessante que você use isso na redação, para você poder mostrar para o seu corretor que você consegue introduzir uma ideia que você leu de outros assuntos, mas mostrando que aquela ideia não é sua. Usar dados concretos para fundamentar a sua argumentação. Então, vamos dar uma olhada nos textos de apoio? Vamos lá. Coloca aí. Bom, visto os textos de apoio, a gente pode falar de desenvolvimento. João, depois de ler os textos motivadores, você definiu quais argumentos usar. Você disse que antes já tinha separado muitos argumentos que você já tinha na sua mente, de leituras e tudo mais. Como você definiu quais usar? Porque às vezes a gente se apega a um argumento e acaba não sendo o melhor para a nossa redação. Como você fez isso? Então, é bom só diferenciar uma coisa. Eu escrevi várias ideias, várias noções que vieram na minha cabeça para, a partir disso, construir o argumento. Sim, não foram os argumentos em si. O argumento não nasce pronto. Eu tenho que juntar qual é a minha opinião, mais alguma base para eu ter essa opinião. É basicamente o que eu acho disso, mas por que eu acho disso. E aí você tocou num ponto muito importante. Às vezes a gente se apega, mas é muito importante saber selecionar também. Tem um autor famoso que diz que escrever é a arte de cortar palavras. Se não me engano, é Carlos Drummond de Andrade. Vale dar essa conferida depois. E essa seleção é muito importante. Acho que a melhor estratégia de fazer isso é pensar na coesão textual, na sua estrutura. Eu costumo brincar, se eu pegar o meu segundo desenvolvimento e passar para cima, a redação vai continuar fazendo sentido? Se fizer sentido, é porque esses argumentos estão independentes. Para a sua redação ficar mais forte, o que vale a pena fazer? Estabelecer uma estrutura coesiva mais firme entre eles, em que uma ideia acabe levando a outra. É bom que isso ajuda até ao corretor, muitas vezes, não perceber que você está usando essa estratégia, então ele fica menos crítico, talvez. Ele pode até não ficar menos crítico, mas ele vai ver que você tem uma oratória, não é uma oratória, uma retórica argumentativa melhor. Então, vamos ler o desenvolvimento? Vamos lá. Simbora. Num primeiro olhar, as extrações de madeira e minério são predatórias.
Isso porque, além do desmatamento direto, é importante ressaltar que essas atividades demandam uma grande infraestrutura locomotiva, por exemplo, que, conforme o Amazon, vem aumentando a degradação da região. Isso contribui de forma catastrófica para uma perda de biodiversidade amazônica, que poderia ser aproveitada, dentre outras maneiras, para a produção de medicamentos. Além disso, essa redução da fauna e flora locais é acentuada pela irresponsável expansão da fronteira agrícola. A maior produção de soja e gado bovino, majoritariamente, costumam abrir campo por meio de queimadas. Essa prática libera mais CO2 na atmosfera e desequilibra o ciclo natural das chuvas, afetando a massa equatorial continental, que leva umidade no verão para as regiões norte, centro-oeste e sudeste. Essa queda no regime pluvial compromete o nível de água nos rios, que, mais rasos, passam a ter menos potencial elétrico. No primeiro parágrafo, você falou da extração de madeira e minério. E no segundo, você falou da expansão das fronteiras agrícolas. Você tirou isso dos textos motivadores? Então, como eu falei quando a gente estava falando de introdução, o texto motivador ele é muito amplo, ele me dá o direcionamento, mas cabe a mim completar essas informações com conhecimento prévio. Aí esse conhecimento prévio ele pode ser extraído de jornal, tem muito documentário sobre esse assunto, além, é claro, das próprias aulas de geografia e história, principalmente essas duas matérias que contribuem muito para a argumentação numa redação. Agora, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você usou um adjetivo, catastrófica. Isso não é perigoso? Numa redação, eu sou obrigado a ter um posicionamento e, ao mesmo tempo, ser impessoal. Como que eu posso fazer isso? É esse tipo de adjetivo exatamente que vai me ajudar a mostrar para o corretor o posicionamento que eu tenho. Obviamente, não posso dar uma opinião sem base e tampouco uma informação falsa. Então, se você reparar, essa palavra está no último período da minha argumentação. Até chegar lá, o leitor ele já entendeu os meus argumentos, ele já entendeu qual foi o caminho que eu tracei para chegar nessa conclusão. Então, ali cabe sim uma palavra desse tipo justamente para ficar bem evidente que eu vejo isso como algo sério e negativo. Agora, para desenvolver um argumento bom na dissertação, a gente tem que conhecer sobre o assunto. A gente viu ali que você conhecia bem. Tinham coisas ali bem complexas, né, nos seus argumentos. Como a gente pode fazer isso se a gente não tem tanto conhecimento sobre o assunto? Então, se não tiver muito conhecimento sobre o assunto, às vezes acontece, é verdade. Primeira coisa, muita atenção ao texto motivador. Esse texto, como eu disse, ele vai te dar algumas informações cruciais que você pode sim utilizar na sua argumentação. Você não pode copiar os textos, mas você pode utilizar dados que vão fortificar seu argumento. Além disso, muita atenção também na prova de humanas do dia anterior. Vem cá, foi difícil escrever o desenvolvimento? Geralmente, a conclusão é um pouco mais difícil de ser escrita. Eu tenho que apresentar as propostas de intervenção, eu tenho que concluir o raciocínio, aí fica algo meio nebuloso. A dica para essa questão, que eu percebo que muitos alunos têm essa dificuldade em fechar o texto, é a seguinte: a conclusão tem que fazer parte já do seu rascunho, tem que fazer parte da sua organização antes de você começar sequer a introdução. Pensa no fechamento do texto antes de começar o texto, que você vai ganhar um caminho muito mais rápido. Você falou que a conclusão é mais difícil, então quer dizer que o desenvolvimento é moleza? Não é exatamente isso, mas é que o desenvolvimento para construir uma redação desse tipo é o principal, é o ponto de partida da redação. Você só consegue fazer uma introdução e montar a sua tese quando você já sabe quais são os argumentos que você vai utilizar. Você só consegue concluir, obviamente, depois que você também tem esses argumentos para poder fazer um fechamento e sua proposta de intervenção. Então, como você estruturou seu desenvolvimento? A estruturação foi a partir daquele brainstorm. Quando eu estava com aquela lista de ideias desarrumadas, eu comecei a perceber, bom, isso aqui pode se relacionar com esse tópico. Aí eu costumo brincar que eu faço a redação da flechinha. As partes importantes da redação estão ali, as palavras-chave. Agora cabe a mim fazer essa flechinha de um ponto para outro. Como que eu vou conectar essas ideias? A dissertação está dentro de cada flechinha dessa. Partir de um ponto para o outro e aí, dentro disso, introduzir, obviamente, um encadeamento lógico. Para o desenvolvimento, é muito interessante você ter pelo menos 3 períodos. Seu tópico frasal, explicar esse tópico frasal e uma consequência disso. Geralmente, esse sistema causa-consequência é muito eficiente no Enem. E se no meio do desenvolvimento você percebe que aquela conclusão que você já tinha decidido não vai fazer muito sentido, o que fazer? Muda no argumento ou mexe na conclusão? Olha, Landy, isso aí acontece e muito. Então, a redação, o foco dela é convencer o leitor, né? Então, eu recomendo que mexa na conclusão. Até porque é mais fácil você mexer em alguns pontos da conclusão com uma argumentação sólida do que tentar arrumar uma conclusão tentando ajustar um argumento que não deu muito certo. Vale mais a pena, deixa o final de lado e cria um novo.
qualquer coisa tem no mínimo 2 formas de serem ditas. Se uma não deu certo, a gente vai arrumar outra. Se não deu certo, vai numa terceira também. Então, é melhor mudar o final do que mexer na argumentação. Realmente, né, construir argumentação é um pouco mais complicado, não? É um pouquinho mais complicado, mas se precisar mexer da argumentação, mexa também. Mexa em tudo que for necessário para fortificar o seu texto. Ou seja, nada de sair fazendo o desenvolvimento à caneta. A redação tem que ser feita à caneta, mas não tem como sair escrevendo de primeira de jeito nenhum. Isso é muito complicado e a chance de acontecer uma contradição é muito alta. É bom sempre focar nessa estrutura prévia, saber o que você vai dizer para depois você poder dizer com qualidade, calma e também rapidez, porque se você já sabe o que você vai dizer, qual o caminho argumentativo, você vai ganhar velocidade na hora de fazer o seu texto final. Agora vamos falar da conclusão, que é onde a gente traz a proposta de intervenção. Vamos ver como você fez para concluir e propor? Torna-se evidente, portanto, que o desmatamento traz prejuízos à biodiversidade e à produção de energia na região. Para que isso seja amenizado, é fundamental que o governo delimite áreas de aproveitamento rural e de minérios, mapeando as espécies a fim de evitar as áreas com menor concentração. No longo prazo, o poder público pode proibir queimadas, aplicando multas a quem as praticar, além de fiscalizá-las por satélites. Assim, a Amazônia, além de imaginária, permanecerá real. Conta para o pessoal que está em casa o que é uma proposta de intervenção. Então, proposta de intervenção, primeiro detalhe só que vale lembrar que ela não é obrigatória. O Enem não obriga que ela esteja na sua conclusão. Porém, a proposta de intervenção é um critério inteiro, é o critério 5 de correção. Vale mais a pena ir para você ajudar o corretor e, obviamente, se favorecer também, você deixar ela estruturada e coesa junto. Que aí ele vai ler ali e vai entender claramente. Proposta de intervenção está aqui, está situado, entendi, e tudo que tem que estar numa proposta está ali dentro. Pronto, nota máxima na proposta de intervenção. Quando ela fica diluída, corre o risco de alguns tópicos passarem despercebidos pelo corretor. E como organizar isso? Então você coloca primeiro a proposta e depois você conclui. Exatamente. Você faz aí na sua conclusão a retomada da tese, que é justamente o que o nome diz. Eu costumo brincar. Você agora terminou de argumentar, agora torna-se evidente, portanto, que eu tenho razão no que eu defendi. Depois disso, você vai mostrar para ele as suas propostas de intervenção. Obviamente, a gente não vai solucionar os problemas do Brasil em 30 linhas, mas você tem que ali fazer uma proposta somente para os problemas que você abordou no seu desenvolvimento. Aí você vai pensar, bom, desenvolvimento 1, falei do queimada. Desenvolvimento 2, falei de outro problema. Então, vou pensar nesses problemas que eu abordei e em como solucioná-los. Para essa solução, eu preciso de 3 itens. Um agente transformador, o que deve ser transformado e como transformar. Conseguir esses 3 itens aí, ok? Provavelmente é nota máxima na conclusão. Tá falando da pessoa que tem experiência no assunto, hein? Vem cá, você colocou título, mas não é obrigatório. Por quê? O título ele não é obrigatório, mas o título ele é muito interessante para principalmente 2 coisas, na minha opinião. Primeiro, encaminhar o leitor. O título, ele, querendo ou não, já te ajuda a entender um pouco aí o tom da redação, o encaminhamento que ela vai ter. E, além disso, um título bem feito, ele tem uma função muito importante de dar um mistério na redação. Então, o corretor, se ele vê um título bem feito, ele não só vai corrigir aquilo, como vai ser algo que ele, de fato, tem interesse em ler. Se ele tem interesse em ler, ele já vai ler com bom humor ali, mais relaxado, procurando as coisas boas, porque ele viu que o título está interessante. Então, a sua redação ela vai também justificar o seu título. Esse título vai trazer um mistério. Quando o corretor terminou de ler, mistério sanado. Ele vai entender por que tinha esse mistério lá, que vai estar explicado provavelmente no fim da sua redação. E qual foi o título da sua redação? O título dessa redação foi Real ou Imaginária? Tá vendo? Para falar de um assunto forte, você trouxe um tema que deixa uma interrogação aí, né? Deixa uma interrogação e a gente está falando do desmatamento. Logo no começo, eu falo já do imaginário da selva e lá no final, na conclusão, minha frase de fechamento é que a Amazônia precisa ser preservada para que ela continue real e não fique somente no imaginário. Aí tem essa brincadeira, esse jogo de palavras que lá no título acaba sendo explicado. Olha aí. E quanto tempo você levou para fazer essa redação? Essa redação eu levei 30 minutos para fazer. 30 minutos? 30 minutos a redação, mas não a redação final. Esses 30 minutos compreendem somente a primeira versão. Depois disso, eu preciso reler, corrigir os erros, fazer uma revisão. Não tem como eu escrever uma redação de primeira e achar que aquilo ali vai estar maravilhoso. Mesmo os maiores escritores têm muita revisão e muito suor por trás do texto. E na redação que você tirou nota 1000, você levou quanto tempo para fazer? Aquela redação tinha levado aproximadamente 45 minutos e ali eu estava no Enem.
É importante lembrar isso. Essa redação eu fiz em casa, então eu não tinha o cansaço e o estresse do dia anterior. Por isso que eu consegui fazer com mais calma, um tempo menor. Essa do Enem eu levei aproximadamente 45 minutos e reservei 30 minutos para passar ela limpo na folha final e para marcar o cartão resposta das provas de linguagens e matemática. E para quem não começou a praticar, você tem alguma dica? A dica é muito simples. Pratica. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir, não adianta ter preguiça. Eu sou muito preguiçoso, mas a preguiça só pode existir, assim, para levantar da cama naquele último momento. Eu não posso ficar dormindo para sempre. Então, não tá praticando ainda? Pratica, começa a escrever. Mas, pô, eu não sei o que dizer, não tem problema. Escreve o pouco que sabe, que aí você vai começar a estruturar, entender qual é a sua forma de escrever, que a escrita é muito particular. Aí tem alunos que falam, eu tenho um problema com tempo. Isso traz muita dificuldade para mim. Não tem problema, faz o seguinte, fez uma redação hoje, marca o tempo que você levou. Na próxima redação, se obriga a fazer com 10 minutos a menos. E vai fazendo isso de 2 em 2 redações. A cada 2 redações tirou 10 minutos. Vai ter uma hora que você vai chegar em 1 hora. João, você tem alguma dica de onde encontrar temas pra gente praticar? Bom, acho que inicialmente vale muito a pena praticar com os temas antigos do Enem. No site do INEP tem lá as provas antigas disponibilizadas. O aluno pode entrar, consultar a prova, assim, tem a prova inteira, inclusive, se ele quiser treinar tudo no tempo, simulando todas as adversidades. Baixa a prova, faz em casa. E é bom de pegar o tema do próprio Enem, das provas antigas, porque você já vai entender qual é o viés que o Enem gosta de encaminhar a prova. E já vem até com os textos motivadores, né? Exatamente, porque isso é muito importante. Às vezes a gente fala, me dá um tema aí. A pessoa solta uma frase tema, mas não tem direcionamento. Então, como que você vai poder avaliar? Fica um pouco mais difícil, tanto de escrever quanto de avaliar. Agora eu quero saber um pouco de você. O que você está cursando? Porque eu sei que você está fazendo faculdade. Estou fazendo faculdade. Nessa redação eu tive até uma sorte, porque eu fazia antes geografia na FRJ, saí e agora eu faço letras. Tanto que estou me encaminhando aí, dando aula de redação, aula particular, né? Dando monitoria em pré-vestibular. E gosto muito de escrever, exercito a prática da escrita, isso é muito importante também. Pô, João, não escrevo redação todo dia, não tem problema, nem eu. Mas eu escrevo alguma coisa todo dia, se não estou escrevendo, estou lendo. Pode ser livro, jornal, teatro. A leitura é muito importante, até porque você vai ganhar vocabulário, vai ganhar estrutura, entender conectivos, estruturas argumentativas. Ler editorial de jornal é uma coisa fantástica, porque a linguagem é muito semelhante à linguagem da redação. Tende a ser impessoal e tem que ter um posicionamento. Por que você decidiu sair de geografia e ir para letras? Eu entrei na geografia, na realidade, sabendo que eu ia sair, estava doido para dar aula já. E geografia era algo que eu me identificava bastante, mas eu entrei lá e falei, poxa, não é isso ainda, saí procurando, gostava muito de escrever, juntei o útil ao agradável. Agora continuo escrevendo, publiquei meu primeiro livro no final do ano passado e continuo dando aula. Que livro é esse, rapaz? Conta pra gente. Esse primeiro livro se chama Escrito na Marra. É uma coleção de textos variados. Tem crônica, poesia, conto, algumas frases curtas, de quando eu tinha 12 até meus 18 anos. É basicamente aquilo, quando a gente está nessa idade, a gente está se descobrindo, conhecendo, e ali tem muito dessas perguntas e alguns caminhos que eu proponho que sejam diferentes do usual. E já tem algum projeto preparado aí? Sempre tem alguns projetos já no bolso, esperando aí a hora certa de saírem do papel. Tem um projeto com um amigo meu, Flávio Dantas, fotógrafo, que é de foto e poesia. O livro já está pronto, agora a gente só está na fase de edição para poder arrumar uma editora e poder lançar. João, vai pegar o Integrada 3 hoje? Vou sim. Então não vou nem me despedir. Vou só pegar minhas coisinhas. Enquanto isso, você dá uma dica de livro pro pessoal de casa? Claro. Beleza? Rapaziada, até a próxima, Renatinho. Valeu, vamos lá. Sinta-se à vontade, hein? Eu trouxe aqui para indicar o livro do Mia Couto, Mulheres de Cinza. É uma trilogia, o primeiro se chama As Areias do Imperador, em que ele trata a história de Moçambique. Ele é um autor moçambicano, e aí é legal para a gente ter uma perspectiva de um país lusófono, africano, por um viés diretamente deles. Por último, eu trouxe o Escrito na Marra, o meu primeiro livro que eu comentei aí com o Land. Em breve vai estar disponível vendendo online.